Acordei do coma e ouvi minha nora dizer: assim que a velha morrer, vai direto para um asilo. Fingi continuar inconsciente. No dia seguinte vieram me buscar no hospital, mas eu já estava longe, com meu esposo, meu passaporte e a carta que os deixou completamente gelados. Há momentos na vida em que tudo muda em um segundo. Onde a pessoa que você pensava ser desaparece e nasce alguém completamente diferente. Para mim, esse momento chegou na escuridão de um quarto de hospital, com o som monótono das máquinas e o cheiro de desinfetante grudado na minha pele. Meu nome é Catarina, tenho 68 anos, e durante 12 dias estive presa em um coma que, segundo os médicos, poderia ter me matado. Um derrame cerebral fulminante que me deixou estendida no chão da minha própria cozinha, rodeada pelo feijão que estava cozinhando para o almoço de domingo. Ricardo, meu único filho, me encontrou horas depois. Ou foi o que me disseram quando finalmente despertei. Mas despertar não foi como nos filmes. Não abri os olhos de repente, nem me sentei na cama pedindo água. Foi lento, confuso, como nadar para a superfície a partir do fundo de um lago escuro. Primeiro, ouvi vozes distantes. Depois, senti o peso do meu próprio corpo. E, finalmente, com um esforço que me pareceu sobre-humano, consegui entreabrir as pálpebras apenas o suficiente para ver a luz do corredor filtrando-se por debaixo da porta. Eu estava sozinha no quarto, ou assim pensei. Então, a ouvi. A voz de Vanessa, minha nora, sussurrando com urgência ao telefone. Ela estava de pé junto à janela, de costas para mim, com aquele cabelo tingido de loiro platinado que sempre me pareceu artificial demais. Vestia uma blusa de seda cor vinho que eu mesma lhe dei de presente no último aniversário. Não, amor, fica tranquilo, dizia com aquela voz doce que usava quando queria algo. Os médicos disseram que pode ser a qualquer dia. Já são 12 dias. O cérebro dela está muito danificado. Meu coração, que mal tinha começado a bater normalmente, acelerou. Tentei me mexer, dizer algo, mas meu corpo não respondia. Era como estar trancada dentro de mim mesma. Escuta, continuou Vanessa, e sua voz perdeu toda a doçura. Tornou-se fria, calculista, como o fio de uma faca. Assim que a velha morrer, vendemos a casa. São 8 milhões de reais, Ricardo. 8 milhões. Podemos pagar todas as dívidas, comprar o apartamento na Praia do Forte que vimos e ainda sobra para o negócio que você quer montar. Cada palavra era uma punhalada. E se ela não morrer? Perguntou a voz do meu filho do outro lado. Mal a reconheci. Soava, cansada, resignada. E se ela acordar? Vanessa soltou uma risada breve, sem humor. Bom, então aplicamos o plano B, meu amor. Já conversei com aquele advogado que seu primo recomendou. Se ela ficar com dano cerebral, a declaramos incapaz e tomamos o controle dos bens de qualquer forma. E se por algum milagre ela acordar bem? Fez uma pausa que me gelou o sangue. Bom, você sabe. Existem asilos baratos nos arredores de Jundiaí. Com R$ 3.500 por mês, eles a mantêm. E nós ficamos com a casa do mesmo jeito. Afinal, ela já viveu o que tinha para viver. O monitor de sinais vitais começou a apitar mais rápido. Vanessa virou-se sobressaltada, mas eu já havia fechado os olhos completamente. Ouvi seus saltos se aproximarem da cama. Senti seu hálito com cheiro de chiclete de menta perto do meu rosto. Dona Catarina? Sussurrou. A senhora me escuta? Não me mexi. Não respirei mais fundo. Transformei-me em pedra. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi-a afastar-se e sair do quarto. A porta se fechou com um clique suave. E ali, naquela escuridão autoimposta, com as pálpebras apertadas e o coração partindo-se em 1000 pedaços, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia acordar. Não ainda. Primeiro, eu ia escutar. Observar. Entender exatamente que tipo de monstros eu tinha criado. Porque se algo eu tinha aprendido em meus 68 anos,
era isto: nunca subestime uma mulher que tem mais a perder do que a própria vida. E eu já tinha perdido tudo naquele momento. A única coisa que me restava era a minha dignidade. E essa, juro, ninguém ia tirar de mim. Se esta história te prendeu desde o primeiro segundo, inscreva-se neste canal para continuar ouvindo confissões reais que vão te arrepiar. Dê like se alguma vez você se sentiu traída pelo seu próprio sangue, porque o que vem depois jamais será esquecido. Enquanto permanecia imóvel naquela cama de hospital, fingindo estar em coma, minha mente começou a percorrer cada momento que me havia trazido até ali. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada real que gastei pensando que estava construindo um futuro para o meu filho. Ricardo nasceu quando eu tinha apenas 28 anos. O pai dele, Henrique, nos abandonou 6 meses depois. Desapareceu de madrugada, levando os 15. R$ 000 que tínhamos economizado e me deixando um bilhete sobre a mesa da cozinha. Não estou pronto para ser pai. Me perdoa. Simples assim. Cruel assim. Fiquei sozinha em um quartinho de fundos na região do Brás, com um bebê que chorava de fome e um futuro que parecia um beco sem saída. Mas não me rendi. Nunca. Comecei vendendo pães de queijo pela manhã. Levantava às 4 da madrugada, com Ricardo amarrado nas minhas costas em um pano de chita que minha mãe me deu antes de morrer. Preparava 50 pães de queijo, 50 broas de milho, 30 bolos de fubá. Eu os vendia na esquina da Avenida Paulista antes de amanhecer, quando os trabalhadores corriam para o metrô. Ganhava entre R$ 300 e R$ 450 por dia. Não era muito, mas era suficiente. À tarde, eu limpava casas. 3 casas, de segunda a sexta. Joelhos inchados, mãos rachadas pelo cloro, coluna que estalava toda vez que me levantava. Mas cada vez que Ricardo me abraçava e dizia: "Eu te amo, mamãe", cada pontada de dor valia a pena. Eu o matriculei na escola pública do bairro, depois no colégio. Ele sempre foi um bom aluno, aplicado, responsável. Todos os professores me felicitavam. "Dona Catarina, seu filho tem futuro", me diziam. E eu me enchia de orgulho. Quando Ricardo completou 18 anos e foi aprovado em uma universidade pública para estudar administração, eu chorei de felicidade. Éramos pobres, sim, mas meu filho ia ser universitário. Ia ter o que eu nunca tive. Durante aqueles 4 anos, trabalhei como nunca. Já não vendia apenas pães de queijo e limpava casas. Também passava roupa para fora nos fins de semana. Ricardo precisava de livros, transporte, comida. E eu lhe dava tudo. Tudo. Nunca namorei. Nunca comprei roupa nova para mim. Nunca fui ao cinema ou a uma festa. Minha vida inteira girou em torno do meu filho. Ele era o meu projeto, minha razão de existir. Quando ele se formou, consegui juntar R$ 450 mil. Eu tinha 40 anos na época, e esses 450. R$ 000 representavam 8 anos de economias. 8 anos guardando cada moeda, negando-me a cada prazer, comendo arroz e feijão para que meu dinheiro crescesse. Eu lhe dei tudo para o sinal do primeiro apartamento dele, um lugar pequeno, mas decente, na região de Santo Amaro. "Mamãe, eu prometo que vou te devolver cada centavo." Ele jurou com lágrimas nos olhos. "Você vai ver que vou vencer e vou te dar tudo o que você merece." Ele nunca me devolveu um centavo, mas eu não me importei. Vê-lo estabelecido, com um emprego como gerente de vendas em uma empresa de celulares, era suficiente. 3 anos depois, ele conheceu Vanessa em uma festa da empresa. Ela era bonita, não posso negar. Alta, magra, com aquele tipo de beleza que parece ter saído de revista. Trabalhava como recepcionista em um consultório dentário e falava dos seus sonhos de ter o próprio spa. Vinha de uma família da região de Guarulhos que, soube depois, a havia expulsado de casa por problemas que nunca ficaram claros para mim. Desde o primeiro dia em que a conheci, algo no meu estômago se revirou. Não foi a aparência dela, foi o olhar. Frio,
calculista. Como se estivesse avaliando o valor de cada coisa na minha casa enquanto tomava café na minha sala. Dona Cata, ela me disse com um sorriso que não chegava aos olhos, que casa linda a senhora tem. E esta estante antiga é preciosa. É de jacarandá? Era da minha mãe, respondi com orgulho. Tem mais de 60 anos. Deve valer uma fortuna, ela comentou, passando os dedos pela madeira. Ricardo me pediu para aceitá-la. Mãe, ela é diferente. Ela me faz feliz. Me dá uma chance de ser feliz. E eu, como a tola que fui, disse sim. Eles se casaram 6 meses depois em uma cerimônia pequena que eu paguei. 95 mil reais entre o salão, o buffet, o vestido dela e o terno dele. Vanessa queria um casamento elegante e Ricardo não tinha economias porque, como me confessou envergonhado, teve alguns gastos imprevistos com cartões de crédito. Não se preocupe, filho, eu disse, abraçando-o. É para isso que as mães servem. 1 ano depois do casamento, Ricardo perdeu o emprego. A empresa encerrou as operações no Brasil. Ele caiu em uma depressão terrível. Vanessa começou a pressioná-lo, a reclamar, a ameaçar deixá-lo se não conseguisse trabalho logo. Mamãe, ele me ligou uma noite chorando. Podemos ficar com a senhora por um tempo? Só até eu conseguir algo novo. Juro que será temporário. Minha casa era modesta, mas confortável. 2 andares no bairro de Moema que eu tinha comprado havia 15 anos com uma pequena herança que uma tia me deixou. Tinha 3 quartos, um quintal com buganvílias e uma sala de jantar onde cabia toda a família. Claro que sim, meu amor, eu disse sem pensar. Esta é a sua casa. Esse tempo se transformou em 3 anos. 3 anos em que Vanessa se apossou do meu lar. Trocou as cortinas sem me perguntar. Mudou meus móveis. Colocou as coisas dela no meu armário porque precisava de mais espaço. Convidava as amigas e deixava tudo bagunçado. E eu limpava depois delas sem dizer nada. Ricardo conseguiu emprego depois de 8 meses, mas eles nunca falaram em sair. E eu nunca me atrevi a pedir que o fizessem. Tinha medo. Medo de perder meu filho. Medo de ficar sozinha naquela casa grande. Então, há 2 anos, algo maravilhoso aconteceu. Conheci Ernesto. Mas essa é uma história que ainda me dói recordar. Porque quando finalmente encontrei a felicidade, minha própria família me obrigou a destruí-la. Durante mais 5 dias, permaneci naquela cama, fingindo estar inconsciente. 5 dias que me pareceram eternos, onde cada segundo era uma batalha contra o meu próprio corpo que queria gritar, chorar, levantar-se e confrontar aquelas 2 víboras que eu chamava de família. Mas me mantive quieta, imóvel, aprendendo. No 2º dia, Vanessa chegou cedo, por volta das 9 da manhã, quando o hospital mal começava a rotina diária. Ouvi seus saltos retinindo no corredor antes que ela entrasse. Desta vez, ela não vinha sozinha. Olha, Daniela, estou falando sério, dizia para alguém. Vem, entra, ela não vai saber de nada. Outra mulher entrou com ela. Pelo som da voz, jovem. Talvez da idade de Vanessa, 30 e poucos. Tem certeza? Me sinto mal fazendo isso, disse essa Daniela. Ah, por favor. A velha nem percebe. Olha para ela. Está praticamente morta. Essas palavras. Praticamente morta. Pronunciadas com tanta frieza, como quem fala do tempo. Senti a cama se mover. Vanessa estava fuçando no criado mudo ao lado da minha cabeça. Ouvi o som de gavetas se abrindo. Viu? Ela estava com a carteira dela aqui quando a trouxeram. Que bom que Ricardo teve a inteligência de trazê-la para casa. O som de uma bolsa sendo aberta. Olha, aqui estão as chaves de casa. E isto é ouro. Minha corrente. A corrente com a medalha de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe me deu quando completei 15 anos. A única joia de valor real que eu tinha. Vanessa, você não pode pegar isso, protestou Daniela fracamente. Por que não? Quando ela morrer, será meu de qualquer forma. Estou apenas me adiantando. Além disso, preciso penhorá-la.
Temos que pagar o cartão de crédito ou vamos ser processados. Já devemos R$ 127 mil. R$ 127 mil em cartões de crédito. Senti a raiva me queimar por dentro, mas mantive meu rosto impassível. Não movi sequer uma pálpebra. E olha, continuou Vanessa, agora com entusiasmo. Vou te mostrar a casa por videochamada. Já tirei fotos de tudo para quando colocarmos à venda. Ouvi o som de um telefone sendo manipulado, uma videochamada conectando. Já chegou aí? Perfeito. Olha, este é o hospital. Aqui está a velha, toda dura. Ricardo diz que, se ela sobreviver, vai ficar como vegetal de qualquer forma, então tanto faz. Meu próprio filho. Ricardo, o menino que carreguei nas costas enquanto vendia pães de queijo. O jovem que abracei chorando quando se formou. Esse mesmo filho estava esperando que eu morresse ou ficasse inválida para me roubar tudo. Bom, chega disso, disse Vanessa. Agora sim, vem, vamos para casa. Afinal, aqui não tem nada para fazer. As enfermeiras já sabem que não venho à tarde porque tenho que trabalhar. Mentira. Vanessa havia parado de trabalhar há 1 ano e meio. Disse que estava muito estressada e que precisava de tempo para se encontrar. Minha pensão de 6. R$ 200 mensais ajudava a manter a casa enquanto ela se encontrava. Elas foram embora. E eu fiquei ali, com o coração batendo tão forte que temi que as máquinas delatassem meu estado consciente. Mas o pior veio naquela mesma noite. Por volta das 11, quando o hospital estava em silêncio e só se ouvia o murmúrio distante das enfermeiras na central, Ricardo entrou sozinho no meu quarto. Meu filho. Meu único filho. Ele se sentou na cadeira ao lado da minha cama. Ouvi sua respiração pesada, cansada. Por um momento pensei que talvez ele tivesse vindo se despedir, dizer que me amava, pedir perdão por tudo. Que ingênua eu fui. Ele tirou o celular. Discou um número. Doutor Freitas, boa noite. Desculpe a hora. Sim, sou Ricardo Silva, o filho de Catarina Moreira. Exato, a senhora do derrame. Olhe, preciso fazer algumas consultas urgentes. Uma pausa longa enquanto ele escutava. Quanto tempo precisa passar para que eu possa declarar minha mãe legalmente incapacitada se ela acordar com dano cerebral? Entendo. E se ela acordar bem, há alguma forma de... Outra pausa, mais longa. Eu sentia que estava sufocando. Entendo. Sim, ela tem uma casa em seu nome avaliada em aproximadamente R$ 7,8 milhões de acordo com a última avaliação do IPTU. Não tem testamento. Pelo menos não que eu saiba. Exato, sou filho único. E quanto custariam seus serviços para gerenciar tudo isso? Silêncio. Depois um suspiro. Perfeito. R$ 85 mil mais impostos, sem problema. Posso adiantar assim que vendermos... Perdão, assim que eu vender a propriedade? Sim, eu entendo que tecnicamente ainda é dela, mas o senhor entende a situação. A senhora já tem 68 anos. A pensão dela é uma miséria, apenas R$ 6.200. Não faz sentido mantê-la se ela ficar com dano cerebral. Seria mais um estorvo do que outra coisa. Um estorvo. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Para o meu filho, eu era um estorvo, um fardo, um obstáculo entre ele e a herança. Olhe, doutor, continuou Ricardo, e sua voz se tornou mais dura, mais fria. Serei honesto com o senhor. Minha esposa e eu temos dívidas sérias. Devemos R$ 127 mil em cartões, mais 43 mil de um empréstimo pessoal. Se minha mãe acordar e recuperar o controle das coisas dela, nunca vamos sair deste buraco. Ela era muito controladora com o dinheiro dela. Nunca quis nos ajudar de verdade. Mentira após mentira após mentira. Então fica combinado assim. O senhor começa a preparar os papéis. Se dentro de uma semana ela não acordar ou acordar mal, procedemos com a incapacidade legal. E se ela acordar bem, bom, encontraremos outra solução. Existem asilos baratos onde podemos colocá-la.
Com R$ 3.500 por mês, eles a mantêm, e nós tomamos controle da casa. Ele desligou. Ficou sentado ali mais alguns minutos em silêncio. Depois, ouvi algo que jamais esquecerei. Ouvi-o chorar, mas ele não chorava por mim. Chorava por ele, pela situação, pelas dívidas. Me desculpa, mamãe, ele sussurrou finalmente. Mas eu não aguento mais. Vanessa tem razão. Você já viveu o suficiente. Agora é a nossa vez. Ele se levantou. Senti seus lábios roçarem minha testa em um beijo frio, mecânico. E foi embora. Naquela noite, quando fiquei completamente sozinha, abri os olhos na escuridão. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, encharcando o travesseiro. Não fiz barulho. Não me movi mais do que para respirar. Mas naquele momento, naquele quarto escuro que cheirava a doença e traição, nasceu uma nova Catarina. Uma que já não tinha nada a perder. Uma que ia lutar. No terceiro dia da minha atuação, conheci Luciana. Ela era uma enfermeira jovem, de uns 32 anos, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto e olhos cor-de-mel que pareciam ver além do óbvio. Usava o uniforme verde-menta do hospital e tênis brancos gastos que rangiam levemente contra o chão. A primeira vez que ela entrou no meu quarto foi durante o turno da tarde. Eu estava com os olhos fechados, como sempre, controlando minha respiração, mantendo o ritmo perfeito de alguém em coma. Eu tinha aperfeiçoado a arte de parecer ausente. Senti suas mãos checando o soro, ajustando os lençóis. Mas então ela fez algo diferente. Parou ao lado da minha cama e ficou ali, em silêncio, por vários segundos. Que estranho, murmurou para si mesma. Ela checou o monitor de sinais vitais. Ouvi o som de páginas sendo viradas, provavelmente meu prontuário. Os sinais vitais dela melhoram quando está sozinha. Disse em voz baixa, como pensando em voz alta. Mas quando a família chega, a pressão sobe, o ritmo cardíaco acelera. Como se... Ela se calou abruptamente. Senti o olhar dela fixo em mim. Como se estivesse escutando, sussurrou. Meu coração deu um salto, mas me forcei a manter a calma. Não me mexi. Nem um músculo. Luciana saiu do quarto sem dizer mais nada. Mas eu sabia que ela tinha visto algo. E senti medo. Durante as horas seguintes, tentei me convencer de que havia sido minha imaginação, que aquela enfermeira não suspeitava de nada, que tudo seguia conforme o meu plano. Mas naquela mesma noite, por volta das 11h30, quando o hospital estava imerso naquele silêncio particular da madrugada, ouvi a porta se abrir com muito cuidado. Passos suaves. Uma presença se aproximando da minha cama. Então, senti uma mão quente segurar a minha. E uma voz suave, apenas um sussurro que dizia: Dona, se a senhora está me escutando, se está acordada, mesmo que finja que não, mexa o seu dedo indicador. Só um pouquinho. Ninguém mais está olhando, só eu. E eu juro pela minha mãe que não vou dizer nada que a coloque em perigo. O mundo parou. Meu cérebro gritava para não fazer, que era uma armadilha, que iam me descobrir. Mas algo na voz daquela mulher, algo no seu tom genuíno, me fez confiar. Movi meu dedo indicador. Apenas 1 milímetro. Senti Luciana prender a respiração. Meu Deus, sussurrou. Eu sabia, eu sabia. Ela apertou minha mão suavemente. Dona, eu não sei o que está acontecendo, mas trabalho aqui há 10 anos e já vi muitas coisas. Os seus sinais vitais não mentem. A senhora está consciente. E algo me diz que tem os seus motivos para fingir. Abri os olhos lentamente. Foi a primeira vez em 3 dias que olhei diretamente para alguém. Luciana estava inclinada sobre mim, com os olhos brilhantes de emoção e algo mais. Compaixão. Ajuda, sussurrei com a voz rouca. Por favor. Luciana olhou para a porta, verificando que ninguém vinha, e depois voltou a me olhar. O que a senhora precisa? Está em perigo? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não pude contê-las mais. Minha família.
eu disse com a voz embargada. Estão esperando que eu morra. Querem me roubar tudo. Meu filho. Meu próprio filho. Não consegui continuar. Os soluços me afogavam. Luciana me abraçou. Assim, sem mais. Uma estranha que se tornou minha salvação naquele momento. Ela me deixou chorar sobre o ombro dela enquanto acariciava meu cabelo como uma filha faria. Calma, dona. Respire. A senhora está segura. Eu vou te ajudar. Por quê? Perguntei quando consegui me acalmar um pouco. Por que me ajudaria? Você nem me conhece. Luciana se sentou na beirada da minha cama e me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Porque há 5 anos minha avó passou por algo parecido. Teve um infarto e, enquanto estava neste mesmo hospital, o filho caçula dela, meu tio Armando, tentou fazer com que ela assinasse uns papéis para ficar com a casa. Disseram a ela que eram autorizações médicas. Ela assinou porque confiava nele. Ela limpou uma lágrima. Quando saiu do hospital, já não tinha mais nada. Meu tio havia vendido a casa, levado as economias dela de 320 mil reais e a deixou morando em um quartinho de fundos que ele alugou por pena. Minha avó morreu 2 anos depois. De tristeza, mais do que de qualquer outra coisa. Nunca me perdoei por não ter estado lá para protegê-la. Ela pegou minha mão novamente. Não vou permitir que o mesmo aconteça com a senhora. Diga o que precisa e eu te ajudo. Mas a senhora tem que confiar em mim. E foi assim que Luciana se tornou minha cúmplice, meu anjo da guarda. Durante os 2 dias seguintes, ela se tornou meus olhos e ouvidos. Ela me trazia meu celular quando Vanessa o deixava esquecido em casa. Ela me trazia o carregador escondido na bolsa. Ela me ajudava a fazer ligações rápidas quando mais ninguém estava por perto, vigiando a porta. Foi Luciana quem me contou o que tinha ouvido no corredor. Vanessa falando com uma amiga sobre os móveis da minha casa. A estante de jacarandá antiga pode ser vendida por 120 mil reais fácil. Tem um antiquário na Vila Madalena que paga bem. E as louças de porcelana da minha sogra, essas são de coleção. Cada peça vale uns 3.500 reais e tem pelo menos 30 peças. Foi Luciana quem interceptou uma conversa telefônica de Ricardo. Sim, doutor. Já falei com o avaliador. A casa pode ser vendida por 7,8 milhões se vendermos rápido. É uma pechincha porque está bem localizada em Moema. Normalmente valeria mais, mas precisamos de liquidez urgente. E foi Luciana quem me deu o empurrão final que eu precisava. Dona Catarina, ela me disse uma noite, quando estava me ajudando a exercitar as pernas para que eu recuperasse a força, a senhora não deve nada a eles. Absolutamente nada. Eu sei que é seu filho e que dói, mas um filho que planeja isso não é um filho. É um estranho com o seu sangue. Mas é a única coisa que eu tenho, sussurrei com a voz embargada. Não, ela respondeu com firmeza. A senhora tem a si mesma, sua dignidade, sua vida, e esses 68 anos que a senhora viveu com esforço e sacrifício. Isso é seu, e ninguém pode tirar, nem mesmo ele. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Luciana, eu disse, preciso que me ajude com algo mais, algo grande. Ela me olhou com determinação. Diga o que precisa. Preciso sair daqui sem que ninguém saiba. E preciso fazer isso logo, antes que seja tarde demais. Luciana assentiu lentamente. A senhora tem para onde ir? Tem alguém que possa te ajudar? Fechei os olhos. Uma imagem veio à minha mente. Um rosto que eu tinha tentado esquecer nos últimos 2 anos. Um homem de olhos castanhos claros e sorriso sincero que me havia feito sentir viva novamente. Sim, sussurrei. Acho que sim. Então me diga o nome dele, disse Luciana, pegando o celular. E eu ligo, respirei fundo. Era agora ou nunca. Ernesto Viana, o número dele deve estar no meu celular, nos contatos favoritos. Luciana procurou o nome e o encontrou. Ela me passou o telefone com as mãos trêmulas. Disquei. 3 toques. 4.
Pensei que ele não ia atender. Então ouvi a voz dele. Alô? E depois de 2 anos de silêncio forçado, 2 anos sentindo falta dele todas as noites, 2 anos me arrependendo de ter escolhido a aprovação do meu filho em vez da minha própria felicidade, eu disse: Ernesto, sou Cata, e eu preciso de você. Ernesto Viana entrou na minha vida há exatamente 2 anos e 4 meses, em um lugar tão comum que parecia impossível que algo extraordinário começasse ali. A Feira da Liberdade, em São Paulo, em um sábado de manhã. Eu estava comprando pimentões quando trombamos, literalmente. Ele vinha distraído olhando a lista de compras e eu estava apressada tentando pegar os avocados mais frescos. Minha bolsa caiu, os pimentões rolaram pelo chão e nós dois nos abaixamos ao mesmo tempo para pegá-los. Nossas mãos se tocaram sobre o mesmo pimentão. Perdão, dona, ele disse com um sorriso que iluminou todo o rosto. Estou andando distraído, olhando para todos os lados, menos para onde piso. Eu ri. Fazia tanto tempo que eu não ria assim, com vontade. Não se preocupe, eu também estou distraída. Ando como o cão chupando manga. Nós nos levantamos ao mesmo tempo. Ele tinha 71 anos na época, mas parecia forte, vital. Cabelo branco perfeitamente penteado para trás, olhos castanhos claros que brilhavam com inteligência e mãos grandes de trabalhador. Vestia um suéter de lã cinza e calças jeans limpas. Parecia bem cuidado. A senhora me permite convidá-la para um café? Perguntou de repente. Como desculpa por quase derrubá-la. Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa e seguido meu caminho. Mas algo nos olhos dele, algo no sorriso sincero, me fez aceitar. Acabamos na padaria da esquina com 2 xícaras de café com leite e um prato de pães na chapa que ele insistiu em pagar. E conversamos. Deus, como conversamos! Ele me contou que era viúvo fazia 3 anos, que a esposa dele, Beatriz, havia morrido de câncer após 45 anos de casamento. Que tinha 2 filhas que moravam em Curitiba com as próprias famílias e que o visitavam a cada 2 ou 3 meses. Que havia sido professor de ensino médio a vida toda, ensinando história e matemática. Que agora vivia da pensão de R$ 12.400 mensais e de umas economias que havia guardado com cuidado. Tenho uma casinha no litoral de Santa Catarina, ele me disse com os olhos brilhando de emoção. Eu a comprei há 15 anos, quando ainda trabalhava. É pequena, mas tem um jardim lindo onde Beatriz plantou manacás da Serra Roxos. Não vou lá desde que ela morreu. Tenho medo de ir sozinho e sentir a ausência dela em cada canto. Eu lhe contei minha história. Não toda, não naquela primeira vez. Mas falei sobre Ricardo, sobre como o criei sozinha, sobre meu trabalho vendendo pães de queijo, sobre a casa que havia comprado com tanto esforço. A senhora é uma mulher muito forte, ele disse, pegando minha mão sobre a mesa. Nota-se nos seus olhos. Na forma como fala da sua vida. Não muitas pessoas podem dizer que construíram algo do zero. Aquele café se transformou em 2, depois em uma caminhada pela feira, depois em uma despedida com a promessa de nos vermos na semana seguinte. E foi assim que tudo começou. Durante 6 meses, Ernesto e eu nos vimos todos os sábados. Íamos à feira, caminhávamos pelo Parque do Ibirapuera, visitávamos pequenos museus, comíamos pastéis de feira em barraquinhas de rua. Ele me dava flores que comprava no metrô, sempre girassóis, porque uma vez eu lhe disse que gostava. Eu lhe preparava pães de queijo e os levava em um pote porque ele me confessou que sentia falta de comida caseira. Não havia nada urgente no nosso relacionamento. Não havia pressa. Era uma amizade que foi se transformando em algo mais profundo sem que percebêssemos. Um dia, depois de 8 meses de encontros, ele me beijou. Foi debaixo de uma árvore de ipê roxo na Praça da República, com as flores roxas caindo sobre nós como confete. E naquele beijo, senti algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Catarina, ele me disse naquela tarde, com a voz trêmula de emoção. Eu sei que ambos somos mais velhos.
Sei que a vida já nos deu seus golpes, mas eu quero estar com você. Não como amigos. Quero acordar todas as manhãs sabendo que posso te ligar, te ver, te abraçar. Quero que você seja minha companheira. Eu chorei de felicidade. Aos meus 66 anos, pensei que o amor romântico era algo que não me cabia mais. E ali estava aquele homem maravilhoso, me pedindo para construirmos algo juntos. Sim, eu respondi. Sim, eu quero estar com você. Naquela noite, eu contei para Ricardo. Pensei que ele ficaria feliz por mim. Pensei que ele entenderia que a mãe dele também tinha o direito de ser feliz. Eu estava completamente errada. Um namorado? Disse Ricardo com um tom que eu nunca tinha ouvido. Deboche misturado com desprezo. Mamãe, por favor, a senhora já tem 66 anos. Não acha que está um pouco velha para essas bobagens? Não são bobagens, filho. Ernesto é um bom homem. É educado, trabalhador, tem a casa dele, a renda dele. Ah, claro! Interrompeu Vanessa do sofá, sem sequer levantar os olhos do celular. Com certeza ele quer a sua casa, Cata. É assim que são todos os velhos sozinhos. Procuram uma viúva com propriedades para não morrer na miséria. Isso não é verdade? Respondi, sentindo a raiva subir pela garganta. Ernesto tem a pensão dele, a casa dele em Santa Catarina. Uma casa no litoral de Santa Catarina, Ricardo zombou. Que impressionante. Deve ser um quartinho de madeira. Mamãe, use a cabeça. Esse homem está te fazendo de boba. Vocês não o conhecem. E não queremos conhecer, cortou Vanessa. Olha, Cata, seja realista. O que as pessoas vão pensar? A dona Catarina de 66 anos passeando com um velho por todo o bairro? É ridículo. É vergonhoso. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Pois deveria se importar, disse Ricardo, levantando-se do sofá. A voz dele tinha se tornado fria, ameaçadora. Porque essas pessoas nos conhecem também. E eu não vou permitir que a senhora fique fazendo papel de ridícula com qualquer velho aproveitador enquanto mora debaixo deste teto. É o meu teto, respondi com a voz trêmula. Esta é a minha casa. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Sabe de uma coisa, mamãe? Disse Ricardo depois de um momento que pareceu eterno. A senhora tem razão. É a sua casa, e se quiser enchê-la de velhos libidinosos, vá em frente. Mas então nós vamos embora. E não me ligue pedindo ajuda quando esse velho te deixar sem nada, porque eu te avisei. Eles foram para o quarto deles, batendo a porta. Vanessa me lançou um olhar de satisfação antes de segui-lo. Naquela noite, eu chorei até cair no sono. E no dia seguinte, quando Ernesto me ligou para me convidar para tomar café da manhã, eu disse que não podia mais vê-lo. Por que, Cata? Eu fiz algo errado? Não, Ernesto. Você não fez nada de errado. Mas minha família... Meu filho não aceita o nosso relacionamento. E eu não posso perdê-lo. É a única coisa que eu tenho. Você tem a mim, ele disse com a voz embargada. Me desculpa, sussurrei. Me desculpa muito. E desliguei. Por 2 anos, me convenci de que havia feito o certo, que uma mãe deve se sacrificar pelos filhos, que o amor romântico na minha idade era um luxo que eu não podia me permitir. Mas agora, deitada naquela cama de hospital, com o telefone na minha orelha trêmula e a voz de Ernesto do outro lado, eu entendi a magnitude do meu erro. Cata, é você mesmo? Meu Deus, eu pensei que... Me disseram que você estava em coma. Você está bem? Onde você está? Estou no hospital da Zona Sul, Ernesto, e eu preciso da sua ajuda. Por favor, preciso sair daqui antes que seja tarde demais. Eu estou indo para aí agora mesmo. Não, eu o interrompi. Você não pode vir assim. Ricardo e Vanessa não podem saber que estou consciente. Eles estão esperando que eu morra para ficar com a minha casa. Contudo, silêncio do outro lado. Depois um suspiro profundo. Diga o que você precisa, meu amor. O que for. E ali, com Luciana segurando minha mão e Ernesto escutando atentamente ao telefone, começamos a planejar minha fuga. Minha segunda chance.
minha vingança silenciosa. Os 2 dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Enquanto eu permanecia imóvel naquela cama, fingindo estar em coma, Ernesto, Luciana e eu coordenamos cada detalhe da minha fuga como se fôssemos espiões em um filme. Mas antes de poder ir, eu precisava saber exatamente o que eles estavam planejando. Precisava de provas. Precisa entender a magnitude da traição para poder me proteger legalmente. No 4º dia, Vanessa chegou mais cedo do que de costume. Eram apenas 8 da manhã. Ela vinha acompanhada de um homem que eu não conhecia. Pela forma de falar, educado, mas calculista, soube imediatamente que era o advogado. Doutor Freitas, entre, disse Vanessa com aquela voz melosa que usava quando queria impressionar. Olhe, aí está ela. 12 dias assim, sem se mover. Os médicos dizem que mesmo que ela acorde, provavelmente ficará com dano cerebral severo. Os médicos disseram isso especificamente? Perguntou o advogado. Bom, não com essas palavras exatas, mas dá para entender. Uma mulher de 68 anos com um derrame tão forte... O senhor sabe como são essas coisas. Ouvi o som de papéis sendo manipulados. Uma cadeira sendo arrastada para perto da minha cama. Dona Vanessa, eu entendo a urgência, mas preciso ser claro com a senhora e com o seu marido. Se a senhora Catarina acordar com as faculdades intactas, não há forma legal de tirar o controle das propriedades dela sem o consentimento dela. Mas se ela acordar com dano cerebral, então sim? Perguntou Vanessa com um tom quase esperançoso que me revirou o estômago. Nesse caso, seu esposo, como filho único, poderia solicitar uma declaração de incapacidade. O processo leva entre 3 e 6 meses e requer avaliações médicas constantes. Eu posso agilizá-lo, mas não posso inventar um diagnóstico que não existe. E quanto custaria tudo isso? Meus honorários seriam de R$ 85.000 mais impostos. Isso inclui todos os trâmites legais, as comparecências perante o juiz e a documentação necessária para que seu esposo tome controle da casa e das contas bancárias. R$ 85.000 para me roubar a minha vida. Perfeito, disse Vanessa sem hesitar. Meu esposo já vai lhe depositar um adiantamento. Não é, amor? Só então percebi que Ricardo também estava ali. Não tinha dito uma única palavra. Meu filho, meu único filho, estava ali parado, em silêncio, permitindo que tudo aquilo acontecesse. Ricardo, não é? Perguntou o advogado. Preciso que assine estes papéis. São autorizações para que eu haja em seu nome quando chegar o momento. E se a minha mãe acordar bem? Perguntou Ricardo com uma voz tão baixa que mal a ouvi. E se ela se recuperar completamente? O silêncio que se seguiu foi longo, desconfortável. Então, meu filho, respondeu o advogado com um tom que gelava o sangue, você terá que convencê-la a lhe dar uma procuração voluntariamente, ou... Ele fez uma pausa. Podemos explorar outras opções. Existem clínicas geriátricas onde, por razões de segurança do paciente, os familiares podem tomar certas decisões administrativas. Uma vez internada, seria mais simples gerenciar as propriedades dela. O senhor está falando em colocá-la em um asilo contra a vontade dela? Perguntou Ricardo. Eu não disse isso, respondeu o advogado rapidamente. Estou apenas mencionando opções que outros clientes exploraram. Mas para isso, você precisaria que 2 médicos atestassem que ela representa um perigo para si mesma. E esses laudos, bom, podem ser facilitados com os contatos certos. Vanessa soltou uma risadinha nervosa. Deus, doutor, parece que estamos planejando algo ruim. Só queremos proteger o patrimônio familiar. Claro, dona Vanessa, e é exatamente isso que faremos. Mas preciso que ambos entendam que este processo deve ser conduzido com muita discrição. Se alguém, algum parente distante ou vizinho intrometido, chegar a reportar algo irregular, todo o processo se complicaria enormemente. Não tem mais ninguém, disse Ricardo. Minha mãe não tem irmãos vivos, os pais dela morreram há anos e ela não tem amigos próximos, sempre foi muito solitária.
Mentira. Eu tinha amigas da feira, vizinhas com quem tomava café, um grupo de senhoras com quem ia à missa aos domingos. Mas Ricardo e Vanessa tinham se encarregado de me afastar aos poucos de todas elas durante aqueles últimos 3 anos. Perfeito, disse o advogado. Então não haverá problemas. Agora, deixem-me explicar sobre a venda da propriedade. Assim que tivermos o controle legal, podemos colocá-la no mercado imediatamente. Eu tenho um cliente que está procurando exatamente esse tipo de casa em Moema. Ele está disposto a pagar 7,8 milhões de reais à vista, sem intermediários, fechando a operação em menos de um mês. 7,8? Perguntou Vanessa. Não vale uns 9 milhões? Tecnicamente sim, segundo a avaliação do IPTU. Mas em uma venda rápida, sem a dona presente para negociar, o normal é que se perca entre 10% e 15% do valor. Além disso, meu cliente pagaria à vista. Isso vale ouro nestes tempos. E desses 7,8 milhões, quanto ficaria para o senhor? Perguntou Ricardo com um tom de desconfiança. Minha comissão padrão é de 8%. Isso seria 624 mil reais. Mais os 85 mil dos trâmites legais, estamos falando de que vocês receberiam limpos aproximadamente 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Minha casa. Meu patrimônio. O resultado de 40 anos de trabalho, de noites sem dormir, de mãos rachadas e joelhos doloridos. Tudo reduzido a um número que eles já estavam dividindo mentalmente. E os móveis, acrescentou Vanessa. A casa tem móveis antigos de muito valor, uma estante de jacarandá que vale uns 120 mil reais, louças de porcelana de coleção. Isso podem vender por conta própria, interrompeu o advogado. Eu cuido apenas da propriedade, mas recomendo que o façam rápido, antes que os vizinhos comecem a fazer perguntas sobre onde está a dona Catarina. Foi nesse momento que Luciana entrou no quarto. A entrada dela foi perfeitamente sincronizada, como havíamos planejado. Ela trazia uma bandeja com medicamentos. Com licença, disse com voz profissional. Preciso examinar a paciente e trocar o soro. Poderiam esperar lá fora por alguns minutos? Claro, claro, disse Vanessa levantando-se. Afinal, já terminamos aqui. Doutor, nós o esperamos na lanchonete de baixo para assinar os papéis. Os 3 saíram. Assim que a porta se fechou, abri os olhos. Luciana correu até mim. Você gravou tudo? Sussurrei. Ela tirou o celular do bolso do uniforme. Na tela, o contador de gravação continuava correndo. Quase 20 minutos de áudio. Tudo, respondeu com um sorriso triunfante. Cada palavra. Deus te abençoe, Luciana, eu disse com lágrimas nos olhos. Ela guardou o celular e começou a me examinar de verdade, caso alguém decidisse voltar. Dona Cata, Ernesto me ligou há 1 hora. Ele já tem tudo pronto. A ambulância particular, os papéis médicos assinados por 2 médicos atestando que a senhora está em plenas faculdades mentais e as passagens, tudo. As passagens? Para o litoral de Santa Catarina, de ônibus. Saem amanhã às 10 da manhã da rodoviária do Tietê. Ele disse que já tem a casa pronta para recebê-la. Meu coração bateu mais forte. Amanhã. Tudo seria amanhã. E a carta? Perguntei. Está aqui, respondeu Luciana, tirando um envelope pardo do bolso do jaleco. Eu escrevi exatamente como a senhora ditou, 3 páginas, com tudo. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Dentro estava a minha declaração completa. As conversas que eu havia escutado, as datas exatas, os nomes do advogado e de todos os envolvidos. Também incluímos capturas de tela dos extratos da minha conta, a que eu havia dado a Ricardo só para emergências e que ele havia usado para gastar 89 mil reais em 6 meses. Refeições em restaurantes caros, roupas de marca, até uma TV de 42 mil reais que agora estava pendurada no quarto dele. A carta terminava com as instruções específicas. A casa estava sendo transferida para um fundo de investimento irrevogável que eu administraria. Quando eu morresse, seria doada a uma fundação de mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Ricardo não herdaria nada.
Amanhã, às 2 da tarde, eu disse a Luciana. Quando eles vierem na visita habitual, você entrega esta carta. Nem 1 minuto antes. Preciso ter pelo menos 6 horas de vantagem. Pode deixar, dona. Às 2 em ponto, nem 1 segundo antes. Naquela noite, quando fiquei sozinha no quarto, não fingi estar inconsciente. Sentei-me na cama pela primeira vez em 5 dias. O corpo todo doía, mas era uma dor que me lembrava que eu estava viva. Disquei o número de Ernesto do celular de Luciana. Cata! Me tira daqui amanhã, meu amor, eu disse com voz firme. Eu não aguento mais, não quero mais fingir. Eu estarei aí às 6 da manhã. A ambulância, os papéis, tudo. E Cata... Sim? Eu nunca deveria ter deixado você ir há 2 anos. Desta vez, ninguém vai nos separar. Eu prometo. Desliguei e me deitei novamente na cama, olhando o teto branco do hospital. Em menos de 12 horas, minha vida mudaria para sempre. Pela primeira vez em anos, eu não tinha medo. Eu tinha esperança. Mas antes que eu pudesse executar minha fuga, o destino me preparou uma última punhalada. Uma que quase me fez mudar de ideia. Uma que me mostrou com absoluta clareza que o filho que eu havia criado já não existia. Naquela mesma noite, por volta das 10, quando o hospital estava imerso naquele silêncio pesado que só existe nos corredores de um lugar onde as pessoas lutam entre a vida e a morte, Ricardo voltou. Ele veio sozinho. Ouvi seus passos arrastando-se pelo corredor, lentos, cansados. Ele entrou no quarto e fechou a porta com cuidado, como se não quisesse incomodar ninguém. Sentou-se na cadeira ao lado da minha cama e por vários minutos não disse nada. Apenas respirava. Uma respiração pesada e regular, como se tivesse chorado. Mantive meus olhos fechados, meu corpo imóvel, mas meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse escutá-lo. Mamãe, ele sussurrou finalmente. A voz dele soava quebrada, vulnerável, como quando ele era criança e tinha pesadelos. Eu esperei. Queria acreditar que ele tinha vindo me pedir perdão, que havia mudado de ideia, que o filho bom, aquele que eu conhecia, aquele que eu havia abraçado chorando quando se formou na faculdade, ainda existia em algum lugar dentro daquele homem de 40 anos, sentado ao lado da minha cama. Eu não sei se você me escuta, ele continuou. Os médicos dizem que provavelmente não, que seu cérebro está muito danificado, mas eu preciso dizer isso de qualquer forma. Fez uma pausa longa. Ouvi o som da mão dele esfregando o rosto. Eu estou cansado, mamãe, tão cansado. Tenho 40 anos e não tenho nada, nada que seja realmente meu. O apartamento que você me ajudou a comprar, eu perdi há 3 anos porque não consegui continuar pagando o financiamento. Os cartões de crédito estão no limite. Devo R$127 mil que não tenho como pagar. Vanessa me pressiona todos os dias. Ela me diz que eu sou um fracasso, que a amiga dela se casou com um empresário de sucesso enquanto ela ficou com um inútil que nem consegue sustentá-la. A voz dele falhou. E ela tem razão, mamãe. Eu sou um fracasso. Eu perdi meu emprego há 1 ano e meio. Não o de 3 anos atrás. Aquele eu recuperei. Mas eu perdi de novo. E desta vez, eu não pedi demissão, nem fui demitido com acerto. Fui demitido por justa causa. Por faltas injustificadas, por chegar atrasado, por baixo desempenho. Fui demitido como se demite lixo. Meu coração se apertou. Eu não sabia nada disso. Nada. Eu não te contei porque tinha vergonha. Eu dizia que ia trabalhar todos os dias, mas na verdade eu passava o tempo em parques, em lanchonetes baratas, vendo as horas passarem até a hora de voltar para casa e fingir que tinha tido um dia normal. Vanessa percebeu há 6 meses, e em vez de me apoiar, ela me ameaçou me deixar se eu não conseguisse dinheiro. Dinheiro de onde fosse. Meu filho. Meu pequeno. Sofrendo em silêncio enquanto eu cozinhava na minha cozinha sem saber de nada. Então, tivemos a ideia, ele continuou, e a voz dele mudou. Ficou mais dura.
Sua casa, mamãe, vale milhões. Milhões que você não precisa. Você mora sozinha naquela casa enorme, tem uma pensão que mal usa, não viaja, não se permite prazeres, não tem vida social. Você só existe e nós estamos afundando. Senti algo dentro de mim se quebrar. E então você teve o derrame. E a primeira coisa que eu pensei, Deus me perdoe, a primeira coisa que eu pensei foi, é um sinal. Como se o universo estivesse nos dizendo que era o momento, que a sua hora tinha chegado e a nossa oportunidade. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas fechadas. Eu não pude contê-las. Mas agora você está aqui, nesta cama, e eu não sei o que pensar, porque uma parte de mim, a parte que ainda é seu filho, quer que você acorde. Quer te abraçar e pedir perdão e dizer que vamos encontrar outra solução. Mas a outra parte, a parte que está desesperada e assustada e irritada com a vida, ele se calou. Um silêncio longo, horrível. Essa parte quer que a natureza siga o seu curso. Meu coração parou. Os médicos disseram que há 60% de probabilidade de que, se você acordar, fique com dano cerebral permanente, que precise de cuidados constantes. Vanessa diz que seria melhor para todos, inclusive para você, que você não sofresse assim, que se você não acordar nos próximos dias, nós disséssemos aos médicos para não te reanimarem se o seu coração parasse. Ele assinou minha sentença de morte. Meu próprio filho acabara de assinar minha sentença de morte. Eu já assinei os papéis, mamãe. Ele sussurrou. Ontem. Ordem de não reanimar. O médico me perguntou 3 vezes se eu tinha certeza e eu disse que sim. Que você não gostaria de viver assim. Que você era uma mulher digna que preferiria morrer a ser um fardo. Eu não conseguia respirar. Sentia que estava sufocando. Perdoa-me, ele disse finalmente. Perdoa-me por ser tão fraco. Perdoa-me por não ser o filho que você merecia. Perdoa-me por isso. Senti os lábios dele tocarem minha testa. Um beijo frio, mecânico, vazio. Eu te amei, mamãe. Em algum momento, eu te amei muito. E ele foi embora. Fiquei ali, na escuridão, com as lágrimas encharcando o travesseiro e o coração se partindo em 1000 pedaços. Por horas eu não consegui me mover. Não consegui pensar. Apenas sentir aquela dor profunda, aquele vazio imenso de entender que o menino que eu havia carregado nas costas, que eu havia alimentado com meu próprio sacrifício, que eu havia protegido de todo o mal, esse menino já não existia. Em seu lugar havia um estranho. Um homem desesperado, sim. Um homem fraco também. Mas, acima de tudo, um homem capaz de me ver morrer para salvar a si mesmo. Por volta das 3 da madrugada, quando a dor se tornou insuportável, disquei o número de Ernesto com as mãos trêmulas. Cata, o que aconteceu? Você está bem? Não, sussurrei com a voz embargada. Não estou bem. Mas eu preciso sair daqui amanhã, Ernesto. Preciso sair antes que seja tarde demais. Já está tudo pronto, meu amor. Às 6 da manhã. Não, eu o interrompi. Mais cedo, às 5:30, por favor. O que aconteceu, Cata? Você está me assustando. Meu filho assinou uma ordem de não reanimar. Se o meu coração parar, os médicos vão me deixar morrer. Ernesto, eles vão me deixar morrer. Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração profunda. Eu vou estar aí às 5:30 em ponto, e eu juro por tudo que é sagrado que ninguém vai te tocar. Ninguém. Desliguei e me encolhi naquela cama fria do hospital. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que significava estar completamente sozinha. Não fisicamente, mas na alma. Eu havia perdido meu filho muito antes daquele derrame cerebral. Eu o havia perdido aos poucos, sem perceber, enquanto ele me sorria e me chamava de mamãe e me deixava cozinhar para ele aos domingos. Eu o havia perdido no dia em que ele escolheu Vanessa em vez de mim. No dia em que ele permitiu que ela me desrespeitasse na minha própria casa.
No dia em que permitiu que me tratassem como um fardo em vez de como a mulher que deu tudo a ele. E agora, neste quarto escuro, com o som das máquinas marcando cada batida do meu coração traído, tomei uma decisão. Eu não era mais a mãe dele. Eu não lhe devia mais nada, nem amor, nem lealdade, nem perdão. A partir de amanhã, Catarina Moreira ia viver para si mesma. Pela primeira vez em 68 anos, ela ia escolher a si mesma, e essa escolha começava com uma fuga. O despertador de Luciana tocou às 5 da manhã. Não que precisássemos, nenhuma de nós duas tinha dormido de verdade. Ela chegou ao meu quarto às 5:10, vestida com o uniforme, mas com uma mochila pendurada no ombro. O rosto dela mostrava a tensão do que estávamos prestes a fazer. "Pronta, dona Cata", sussurrou, fechando a porta com a chave. "Pronta", eu respondi, embora minha voz tremesse. Luciana tirou roupas da mochila. Uma calça de moletom cinza, um moletom com capuz, tênis esportivos, nada chamativo, nada que chamasse a atenção. "Preciso que a senhora se vista rápido. Ernesto vai chegar em 15 minutos. Eu me levantei da cama. As pernas tremeram no início, depois de tantos dias sem usá-las de verdade. Luciana me segurou pelo braço. "Calma. Devagar." Eu me vesti com mãos desajeitadas. Cada movimento era um esforço, mas a adrenalina me mantinha focada. Luciana me ajudou a calçar os tênis, prendeu meu cabelo em um rabo de cavalo e colocou o capuz. "Pronto. Agora parece que a senhora está voltando para casa depois de visitar um parente." Às 5:25, o celular de Luciana vibrou. Uma mensagem de Ernesto. "Estou no estacionamento. Ambulância branca. Placas NVX 47882. Esperando." "É a hora", disse Luciana pegando minha mão. "A senhora se lembra do plano?" "Lembro." Saímos do quarto. O corredor estava quase vazio. Apenas uma enfermeira na central de controle, concentrada na papelada dela. Luciana a cumprimentou com naturalidade. "Vou acompanhar a dona Conceição ao banheiro. Volto em 5 minutos." A enfermeira levantou a mão sem sequer nos olhar. Ela estava acostumada a ver Luciana ajudar pacientes. Caminhamos em direção ao elevador. Cada passo parecia eterno. Eu esperava que a qualquer momento alguém nos parasse, que soasse um alarme, que Ricardo ou Vanessa aparecessem. O elevador chegou. Vazio. Entramos. Luciana pressionou o botão do subsolo. "O estacionamento de ambulâncias fica no subsolo 2, ela explicou. "Há menos vigilância lá a essa hora." As portas se fecharam. O elevador desceu. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Quando as portas se abriram, o ar frio do estacionamento atingiu meu rosto. Cheirava a gasolina e desinfetante. Havia 3 ambulâncias estacionadas. Uma delas estava com as luzes acesas. "É aquela", disse Luciana, apontando. A porta traseira da ambulância se abriu. Ernesto pulou para fora, e vê-lo depois de 2 anos quase me fez chorar. Ele usava uma jaqueta jeans e o cabelo branco perfeitamente penteado. Os olhos dele se encheram de lágrimas quando me viu. "Cata", ele sussurrou, correndo até mim. Ele me abraçou, e naquele abraço, toda a dor, todo o medo, toda a traição dos últimos dias explodiu. Eu chorei sobre o ombro dele enquanto ele me segurava como se eu fosse de cristal. "Já, meu amor, você já está segura. Você já está comigo." "Desculpem interromper", disse Luciana com urgência, "mas precisamos nos mover. O turno muda em 20 minutos e haverá mais pessoal." Ernesto me ajudou a subir na ambulância. Dentro, havia uma maca preparada com lençóis limpos. O motorista, um homem de uns 50 anos com bigode, nos cumprimentou com um aceno. "Dona, bem-vinda. Eu sou Marcos, socorrista certificado. Seu Ernesto me pagou R$22.000 por este transporte privado. Vamos direto para uma clínica particular em Moema, onde 2 médicos vão atestar o seu estado de saúde e sua capacidade mental. Tudo legal, tudo documentado." Eu subi na maca.
Não porque precisasse, mas porque fazia parte do plano. Se alguém visse a ambulância sair, tinha que parecer um transporte normal. Luciana subiu comigo. Ela tirou uma pasta da mochila. Aqui estão todos os seus documentos médicos do hospital, cópias autenticadas, seu histórico, os exames do derrame, tudo. Também está a cópia da gravação de áudio de ontem, quando sua nora e o advogado conversaram no seu quarto. Eu guardei neste pendrive. Ela me entregou tudo. Depois, tirou outro envelope. E esta é a carta que eles vão receber às 2 da tarde. Eu a peguei com as mãos trêmulas. 3 páginas que continham a minha verdade. Minha declaração. Minha libertação. Luciana, eu disse com a voz embargada. Como vou te pagar por tudo o que você fez por mim? Ela sorriu e apertou minha mão. Dona Cata, minha avó cuidou de mim a infância inteira, enquanto minha mãe trabalhava. Ela me ensinou a ler, a cozinhar, me levava para a escola. Quando a perdi por causa de um filho abusivo, jurei que se um dia estivesse ao meu alcance ajudar alguém na situação dela, eu o faria. A senhora está me dando a oportunidade de cumprir essa promessa. Ela se inclinou e beijou minha testa. Agora vá, seja feliz, e não volte a se sacrificar por pessoas que não a merecem. Ela desceu da ambulância. Ernesto fechou as portas traseiras e subiu na frente com Marcos. O motor se acendeu. E assim, às 5h37 da manhã da quinta-feira, 15 de março, eu escapei do hospital. Escapei do meu filho. Escapei da morte que eles haviam planejado para mim. A ambulância atravessou as ruas ainda escuras de São Paulo. Eu estava deitada na maca, olhando para o teto, sentindo cada solavanco, cada curva, cada segundo que me afastava daquela vida. 40 minutos depois, chegamos a uma clínica particular em Moema. Pequena, discreta, mas limpa e profissional. 2 médicos me esperavam, o Dr. Mendonça, neurologista, e a doutora Salazar, psiquiatra. Durante as 3 horas seguintes, eles me fizeram exames. Avaliação neurológica completa, testes cognitivos, avaliação psicológica. Eu respondi perguntas, resolvi quebra-cabeças, contei minha história. Dona Catarina, disse finalmente o Dr. Mendonça, sua recuperação do derrame é excepcional. Não há evidência de dano cerebral permanente. Sua memória, raciocínio e capacidades cognitivas estão intactas. A senhora está em pleno uso das suas faculdades mentais. Ele me entregou um documento oficial, carimbado e assinado. Um atestado médico que declarava minha competência mental e minha capacidade de tomar decisões sobre minha vida e patrimônio. A doutora Salazar acrescentou outro documento similar. Entre os dois, eu tinha a proteção legal que precisava. Ernesto pagou os honorários dos médicos, R$ 15.800 no total. Dinheiro que ele havia tirado das economias dele sem pensar 2 vezes. Agora, ele disse pegando minha mão, vamos para casa. Não para a minha casa em Moema. Aquela não era mais o meu lar. Aquela era uma prisão da qual eu tinha acabado de escapar. Nós nos dirigimos à rodoviária do Tietê. Ernesto havia comprado 2 passagens para Florianópolis, saída às 10 da manhã. Primeira classe, assentos reclináveis, ar-condicionado. Chegamos à rodoviária às 9h15. Ainda tínhamos tempo. Ernesto me levou a uma lanchonete dentro da rodoviária. Você precisa comer alguma coisa. Você está muito magra. Eu pedi pão na chapa e um café com leite. Foi a primeira refeição de verdade que eu tive em quase 2 semanas. Cada mordida tinha gosto de liberdade. Enquanto comíamos, Ernesto me contou sobre a casa dele em Santa Catarina, sobre o jardim com manacás da Serra roxos que a esposa dele havia plantado, sobre os vizinhos amigáveis, sobre a feira a 2 quadras onde vendiam os melhores doces regionais. Você vai amar, Cata. É tranquilo, é seguro e ninguém vai te encontrar lá. Às 10:50, embarcamos no ônibus. Sentamos juntos, na parte de trás. Ernesto colocou minha cabeça no ombro dele e me cobriu com uma jaqueta macia. O ônibus partiu. E enquanto saíamos de São Paulo,
Enquanto eu via pela janela as ruas que eu havia percorrido durante 68 anos, eu pensei em Ricardo, pensei em Vanessa. Pensei em como, naquele exato momento, eles ainda acreditavam que eu estava inconsciente naquela cama de hospital, sem saber que o plano deles tinha desmoronado. Às 2 da tarde, quando chegassem para a visita rotineira, Luciana lhes entregaria a carta, e então eles entenderiam. Entenderiam que a velha que eles queriam matar, a mãe que eles deram como morta, a mulher que eles consideraram um estorvo, essa mulher tinha vencido. Eu adormeci sobre o ombro de Ernesto, com o movimento do ônibus me embalando como uma canção de ninar, e pela primeira vez em semanas, dormi em paz, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu estava indo para casa, para o meu verdadeiro lar. Eram exatamente 2h15 da tarde quando Vanessa e Ricardo entraram no quarto 407 do hospital da Zona Sul. Eu sei disso porque Luciana me contou depois, com riqueza de detalhes, em uma ligação que ela me fez naquela mesma noite. Segundo ela me contou, Vanessa vinha arrumada como se fosse para uma festa. Blusa de cetim cor-de-rosa, calça branca justa, saltos. Ricardo vinha calado, com olheiras, com a mesma roupa do dia anterior. E agora? Perguntou Vanessa ao ver a cama vazia. Onde ela está? Luciana estava de pé junto à janela, com o envelope pardo nas mãos. A senhora Catarina Moreira recebeu alta esta manhã às 5h30. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como assim recebeu alta? Perguntou Ricardo com a voz trêmula. Ela estava em coma. Os médicos disseram. Os médicos se enganaram, interrompeu Luciana com voz firme. Sua mãe acordou há 5 dias, completamente consciente, completamente lúcida, e decidiu manter isso em segredo. Vanessa se aproximou de Luciana com os punhos fechados. Isso é impossível. Quem autorizou a alta? Nós somos a família. Ninguém pode tirá-la sem a nossa permissão. Sua mãe é uma idosa em pleno uso das suas faculdades mentais. Ela não precisa do consentimento de ninguém para ir embora. Aqui estão os documentos médicos que atestam isso, assinados por 2 especialistas independentes. Luciana lhes estendeu o envelope. Ricardo o pegou com as mãos trêmulas e o abriu. Dentro estavam os atestados médicos, mas também algo mais, algo que eles não esperavam. Minha carta. Ricardo começou a ler em voz alta, com a voz falhando a cada palavra. Ricardo e Vanessa. Se vocês estão lendo isto, é porque já perceberam que eu não estou, que eu fugi, que eu os enganei assim como vocês planejaram me enganar. Durante 5 dias, permaneci naquela cama fingindo estar inconsciente enquanto os ouvia planejar a minha morte. Sim, a minha morte. Porque é exatamente isso que era. Uma ordem de não reanimar é uma sentença de morte disfarçada de compaixão. Eu escutei cada conversa, cada plano, cada palavra. Vanessa, eu te ouvi dizer que assim que a velha morresse, vocês venderiam minha casa por 8 milhões de reais para pagar as dívidas e ir para a Praia do Forte. Eu te ouvi revirar minhas gavetas procurando escrituras. Eu te ouvi avaliar minhas posses como se fossem mercadoria em uma feira. Ricardo, eu te ouvi falar com o Dr. Freitas sobre me declarar incapaz. Eu te ouvi calcular quanto custariam os honorários dele, 85 mil reais mais impostos, para roubar o que me custou 40 anos para construir. Eu te ouvi chorar, não por mim, mas pelas suas dívidas, e eu te ouvi assinar uma ordem para me deixar morrer se o meu coração parasse. Também descobri outras coisas, como os 89 mil reais que você gastou em 6 meses com meu cartão de crédito adicional, aquele que eu te dei só para emergências. Aqui estão os extratos anexados. Refeições em restaurantes onde você gastava 3.200 reais em uma única noite. Roupas de marca. Uma TV de 42 mil reais. Qual foi a emergência, filho? Seu ego? Sua vaidade? Sua incapacidade de dizer não para a sua esposa? E o pior de tudo, eu ouvi sua confissão de ontem à noite, quando você veio sozinho e me disse que estava cansado, que era um fracasso,
que eu já tinha vivido o suficiente e que era a sua vez. Essas palavras me partiram o coração de uma forma que nunca pensei ser possível. Porque eu entendi algo que eu deveria ter entendido há anos. O filho que eu criei, o menino bom que amava a mãe, esse filho morreu há muito tempo. Talvez quando conheceu Vanessa. Talvez antes. Não o sei. Mas o que eu sei é isto. Você não é mais minha responsabilidade. A casa de Moema, a que vocês tanto cobiçavam, não pertencerá a vocês nunca. Esta manhã, com a ajuda de um tabelião que Ernesto contratou, eu transferi a propriedade para um fundo de investimento irrevogável. Eu sou a única administradora enquanto eu viver. E quando eu morrer, a casa será doada inteira para a Fundação Casa Esperança, que apoia mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Minhas contas bancárias foram encerradas. Abri novas em um banco diferente com senhas que vocês nunca saberão. Minha pensão de R$ 6.200 será depositada na minha nova conta a partir do próximo mês. Os documentos anexados incluem gravação de áudio da conversa de vocês com o Dr. Freitas no meu quarto, extratos de conta mostrando o uso fraudulento do meu cartão de crédito, atestados médicos provando minha plena capacidade mental, cópia do fundo de investimento irrevogável, cópia da medida protetiva que apresentei esta manhã. Nenhum dos dois pode se aproximar de mim a menos de 500 metros. Se o fizerem, irão para a prisão. Ricardo, você foi o meu mundo inteiro durante 40 anos. Eu te dei tudo o que eu tinha e muito do que eu não tinha. Eu trabalhei até destruir meu corpo para que você tivesse o que eu nunca tive. E em troca, você me deu traição. Eu não espero que você entenda a dor que me causou. Eu não acho que você seja capaz de entender. Mas eu quero que você saiba disto. Eu te perdoo. Não porque você mereça, mas porque eu preciso de paz. Eu preciso fechar este capítulo da minha vida e começar um novo. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa permitir. A partir de hoje, você não tem mais mãe. Eu não tenho mais filho. Somos dois estranhos que um dia compartilharam sangue e sobrenome, nada mais. Vanessa, eu nunca tive carinho por você, mas eu te respeitei porque você era a esposa do meu filho. Agora eu vejo que você era exatamente o que o meu instinto me disse desde o primeiro dia. Uma mulher calculista, fria e manipuladora que viu no meu filho alguém fraco que podia controlar. E você teve sucesso. Você o transformou em alguém irreconhecível. Eu espero que os 7,8 milhões de reais que vocês esperavam receber tenham valido a pena, porque esse foi o preço que vocês colocaram na minha vida. E esse preço vocês nunca vão receber. Agora, vocês têm duas opções. Podem aceitar esta situação com dignidade e seguir em frente com as suas vidas, construindo algo por conta própria. Ou podem tentar me procurar, me assediar ou criar problemas legais. Se escolherem a segunda opção, devem saber que eu tenho cópias de todos esses documentos com 3 advogados diferentes. Um em São Paulo, um em Santa Catarina e um em Belo Horizonte. Se algo acontecer comigo, se eu sofrer algum acidente, se eu morrer de forma suspeita, esses documentos serão entregues imediatamente às autoridades. Eu também gravei um vídeo completo explicando tudo, que está depositado em um cofre com instruções específicas para abri-lo se algo me acontecer. Não me procurem. Não me liguem. Eu não existo mais para vocês. Vivam com as consequências das suas decisões. Atenciosamente, Catarina Moreira Lima, uma mulher que finalmente aprendeu a escolher a si mesma. Segundo Luciana, quando Ricardo terminou de ler, ele ficou paralisado. A carta caiu das mãos dele no chão. Vanessa a pegou e a leu inteira, com o rosto mudando de cor a cada parágrafo. Isso é uma loucura, sussurrou finalmente. Essa velha louca vai nos arruinar. Essa velha louca, disse Luciana com voz gelada, é a mulher mais corajosa que eu já conheci. E vocês dois são o lixo mais desprezível que eu já vi passar por este hospital. E olha que eu já vi muitas coisas. Ricardo desabou na cadeira onde havia estado sentado na noite anterior. Começou a chorar. Não com soluços fortes,
mas com um choro silencioso, derrotado. Eu a perdi, ele murmurava incessantemente. Perdi a minha mãe. Não, corrigiu Luciana. Sua mãe te perdeu, há muito tempo. Ela só acabou de perceber. Vanessa pegou o celular e discou um número. Doutor Freitas, preciso que venha urgente ao hospital. Temos uma situação. Como assim não pode nos ajudar? Por que não? Uma medida protetiva? Contra quem? Contra nós? Mas... O rosto dela ficou branco. Entendo. Obrigada. Ela desligou e olhou para Ricardo. O advogado diz que a carta é legalmente válida, que ela pode fazer o que quiser com a propriedade dela. E que se tentarmos algo, podemos acabar na prisão por tentativa de fraude patrimonial e abuso de idosos. Então o que fazemos? Perguntou Ricardo com voz desesperada. Vanessa guardou o celular na bolsa e caminhou em direção à porta. Eu já sei o que vou fazer. Eu estou indo embora. Eu não me casei com você para viver na pobreza, Ricardo. Eu me casei com você porque me prometeu uma vida confortável. E você não só não cumpriu, como agora nem sequer tem a herança que me assegurou que viria. Vanessa, por favor? Não, acabou. Vou arrumar minhas coisas e vou para a casa da minha prima em Campinas. Que você se vire com a sua vida de miséria. E ela foi embora. Deixou Ricardo ali sentado, rodeado pelos pedaços da vida dele destruída. Luciana me contou que ele ficou olhando para a carta no chão por quase 1 hora. Depois, a pegou, dobrou com cuidado e saiu do hospital caminhando como um zumbi. Naquela noite, enquanto eu estava no litoral de Santa Catarina, na casa de Ernesto, tomando chá de camomila no jardim, sob os manacás da Serra Roxos, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Eu atendi com cautela. Mamãe? Era Ricardo. A voz dele soava destroçada. Eu não disse nada. Apenas escutei. Eu sei que eu não mereço que a senhora me escute. Eu sei que eu não tenho o direito de ligar. Mas eu preciso que a senhora saiba de algo. A senhora tinha razão. Em tudo. Eu sou um fracasso. Um covarde. Um mau filho. E eu vou ter que viver o resto da minha vida sabendo que a única pessoa que me amou de verdade eu quase matei por dinheiro. Silêncio. Depois um soluço. Eu não peço perdão porque eu sei que eu não mereço. Só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito, que eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e ser diferente. Ser melhor. Ele desligou. E eu fiquei ali, com o telefone na mão, olhando as estrelas sobre Florianópolis, sentindo algo estranho no peito. Não era perdão. Ainda não. Mas talvez, algum dia, pudesse ser paz. Passaram-se 3 meses desde aquela manhã em que escapei do hospital. 3 meses que parecem 3 anos, como 3 vidas diferentes. Agora estou sentada no terraço da casa de Ernesto no litoral de Santa Catarina, com uma xícara de chocolate quente nas mãos e o sol da tarde banhando o jardim de manacás da Serra Roxos. Posso ouvir Ernesto na cozinha, cantarolando uma canção de Roberto Carlos enquanto prepara o jantar. Cheira a moqueca, a arroz fresquinho, a lar. Esta casa pequena de 2 quartos se transformou no meu santuário. Tem paredes de alvenaria pintadas de cor ocre, pisos de ladrilho vermelho que rangem suavemente quando você caminha, e janelas grandes que deixam entrar a luz e o ar. O jardim que a esposa de Ernesto plantou anos atrás agora está cheio de vida. Buganvílias, gerânios, manjericão. Eu acrescentei minhas próprias plantas. Hortelã, coentro, um pequeno pé de tomate cereja. A primeira semana foi difícil. Eu não conseguia dormir. Cada barulho me assustava. Toda vez que o telefone tocava, meu coração acelerava pensando que era Ricardo, que vinha me procurar, que de alguma forma havia encontrado este endereço. Mas Ernesto foi paciente. Ele me abraçava quando eu chorava. Ele me deixava falar durante horas sobre a minha dor, a minha culpa, a minha confusão. Nunca me julgou. Nunca me disse, eu te avisei. O amor de mãe nunca morre completamente, Cata. Ele me disse uma noite, enquanto olhávamos as estrelas neste mesmo terraço.
Você pode colocar limites, pode se proteger, pode se afastar, mas esse amor sempre vai estar lá, como uma cicatriz que já não dói, mas que lembra. Ele tinha razão. Na segunda semana, Luciana me ligou para me contar as últimas notícias. Vanessa havia deixado Ricardo, tal como ameaçou. Ela foi para Campinas com a prima dela, e segundo boatos, já estava saindo com outro homem, um engenheiro com dinheiro. Ela não perdeu tempo. Ricardo teve que deixar a minha casa. Sem a minha pensão para ajudá-lo, sem a renda de Vanessa, ele não conseguiu pagar as contas. A luz foi cortada, depois a água. Os vizinhos começaram a reclamar do descaso. No final, um juiz ordenou que ele desocupasse a propriedade por não ser o proprietário legal. A última coisa que eu soube é que ele estava morando em um quarto alugado em Osasco, trabalhando como entregador de comida por aplicativo, ganhando apenas 400 ou 500 reais por dia, pedalando uma bicicleta pelas ruas que um dia ele percorreu de carro. Quando Luciana me contou isso, ela esperou a minha reação. Eu acho que ela pensava que eu ficaria feliz, que eu sentiria satisfação pelo sofrimento dele, mas eu não senti nada disso, apenas tristeza. A senhora está bem, minha filha? Ela me perguntou. Sim, minha filha, estou bem. É só que ele ainda é meu filho, e embora não faça mais parte da minha vida, eu não posso me alegrar com a dor dele. Isso a torna uma pessoa melhor do que ele, respondeu Luciana com suavidade. No primeiro mês no litoral de Santa Catarina, Ernesto me pediu em casamento. Foi uma tarde simples, sem grandiosidade. Estávamos regando as plantas juntos, quando de repente ele se ajoelhou na minha frente, com os joelhos rangendo por causa da idade, e tirou um anel simples de ouro branco do bolso. Catarina Moreira, ele disse com os olhos brilhantes de emoção. Nós já perdemos muito tempo. Já vivemos muitas tristezas. Case-se comigo. Deixe-me passar com você o tempo que nos resta, seja muito ou pouco, mas que seja juntos. Eu chorei. É claro que eu chorei. Mas desta vez foram lágrimas de pura felicidade. Sim, eu respondi. 1000 vezes sim. Nós nos casamos 2 semanas depois no cartório em Florianópolis. Uma cerimônia pequena, íntima. Como testemunhas estavam 2 vizinhos de Ernesto que se tornaram meus amigos. Seu Estevão, um senhor de 75 anos que vende pão na feira, e Dona Refúgio, uma mulher de 70 anos que faz as melhores cocadas que eu já provei na vida. E Luciana. Ela viajou de São Paulo especialmente para estar presente. Foi minha dama de honra. Eu usei um vestido simples cor de marfim que compramos na feira por R$850. Ernesto vestiu o único terno cinza dele, o mesmo que usou no primeiro casamento dele há 48 anos. Não importou. Foi o dia mais feliz da minha vida. Depois da cerimônia, nós comemoramos na casa com moqueca de camarão que preparei com minhas próprias mãos, arroz, feijão e um bolo de rolo que a Dona Refúgio fez. Comemos, rimos, dançamos ao som de um violão que seu Estevão contratou como presente. Naquela noite, deitada ao lado de Ernesto na nossa cama de casal, olhando o teto de vigas de madeira, eu perguntei: Você acha que eu sou uma pessoa ruim por ter abandonado meu filho? Ernesto pegou a minha mão na escuridão. Você não abandonou seu filho, Cata. Seu filho te abandonou primeiro, muitos anos antes daquele hospital. Você só tomou a decisão de parar de ser o salva-vidas dele quando ele estava tentando te afogar. Mas eu ainda sou a mãe dele. E ele ainda é seu filho. Isso nunca vai mudar. Mas ser mãe não significa se sacrificar até desaparecer. Significa amar, sim, mas também significa ensinar. E às vezes, o melhor ensinamento é deixar que as pessoas enfrentem as consequências das decisões delas. Ele tinha razão, como sempre. Aos 2 meses no litoral de Santa Catarina, eu encontrei um novo propósito. Dona Refúgio me convidou a me juntar a um grupo de mulheres idosas que se reuniam todas as terças-feiras no centro comunitário. As Guerreiras da Prata, elas se chamavam. Éramos 12 mulheres entre 60 e 78 anos, todas com histórias parecidas. Viúvas, abandonadas, traídas,
mas sobreviventes. Nós começamos a fazer artesanato para vender na feira. Eu ensinei a fazer bonecas de pano usando retalhos de tecido. Outras ensinavam bordado, tricô, pintura em madeira. Com o que ganhávamos, ajudávamos mulheres idosas da comunidade que estavam em situações difíceis. Mas eu também comecei a dar aulas de culinária tradicional. Primeiro presencial, na cozinha comunitária. Depois, com a ajuda da neta da Dona Refúgio, que estuda comunicação, começamos a gravar vídeos. A Cozinha da Dona Cata. Nós demos o nome ao canal. Subimos receitas de acarajé, moqueca, feijoada, pão de queijo. Eu contava as histórias por trás de cada prato, os segredos que minha mãe me ensinou, as técnicas que aprendi nos meus anos vendendo pães de queijo. O canal cresceu. Lento, mas constante. Primeiro 100 inscritos, depois 1000, agora temos 47. 000 seguidores. Não é muito em comparação com outros canais, mas para mim é o mundo inteiro. Porque cada comentário que eu leio diz coisas como: minha avó cozinhava assim. Esta receita me fez chorar de saudade. Obrigada por manter nossa tradição viva. E em alguns meses, ganhamos até R$ 8.500 das visualizações e da publicidade. Dinheiro que soma a minha pensão e que me permite viver com dignidade, sem depender completamente de Ernesto. 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem no Instagram. Era de uma mulher jovem, talvez de 30 anos. Dona Cata, eu não sei se a senhora vai ler isto, mas eu preciso dizer que o seu canal salvou o relacionamento com a minha avó. Ela tem 72 anos e depois que o meu avô morreu, ela caiu em uma depressão terrível. Não queria cozinhar, não queria sair, não queria nada. Um dia, eu coloquei um dos seus vídeos e algo no olhar dela mudou. Agora, nós cozinhamos juntas as suas receitas todos os domingos. E a minha avó voltou a sorrir. Obrigada por me devolver a minha avó. Eu chorei lendo essa mensagem. Porque eu entendi algo. Minha vida não acabou quando escapei daquele hospital. Minha vida começou. Ontem, exatamente 3 meses depois da minha fuga, meu telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Eu atendi com o coração acelerado. Mamãe? Era Ricardo. A voz dele soava destroçada. Desta vez, eu não desliguei. Apenas esperei. Eu sei que eu não deveria ligar. Eu sei que eu tenho uma medida protetiva, mas eu precisava dizer algo. A voz dele soava diferente, mais calma, menos desesperada. Eu consegui um emprego de verdade, em um almoxarifado. Não paga muito, R$ 7.200 por quinzena, mas é honesto. Eu tenho um quarto pequeno, mas limpo. Eu estou indo à terapia. Uma psicóloga do posto de saúde está me atendendo de graça. E eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Silêncio. Eu não ligo para pedir nada. Eu não ligo para que a senhora me perdoe. Eu só queria que a senhora soubesse que o que a senhora fez, embora tenha doído, embora tenha me destruído naquele momento, foi o certo. Era a única forma de eu ir ao fundo do poço, a única forma de eu acordar. Ele engoliu em seco. Eu fui um filho horrível, um ser humano horrível, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Não com a senhora, porque eu sei que a senhora não quer mais que eu esteja na sua vida, mas com o mundo, sendo melhor, fazendo melhor. Minha voz saiu trêmula quando eu finalmente falei. Eu fico feliz que você esteja bem, Ricardo. De verdade. A senhora está bem, mamãe? A senhora está feliz? Eu olhei ao redor. O jardim com suas buganvílias. A casa que agora era o meu lar. Ernesto na cozinha preparando o jantar. Minha vida nova, tranquila, cheia de propósito. Sim, filho, eu estou feliz. Pela primeira vez em muitos anos, eu sou completamente feliz. Eu ouvi um suspiro de alívio do outro lado. Eu fico feliz. A senhora merece. Sempre mereceu. Uma pausa longa. A senhora acha que algum dia no futuro distante, a gente poderia voltar a conversar? Não como antes. Eu sei que isso se perdeu para sempre. Mas talvez, como 2 pessoas que se respeitam.
que se desejam o melhor. Eu pensei na minha resposta por vários segundos. Talvez, Ricardo, algum dia, quando nós dois tivermos sarado, quando você tiver demonstrado, não com palavras, mas com ações, que você realmente mudou. Talvez então a gente possa tomar um café e conversar como dois adultos. Obrigada, mamãe. É mais do que eu mereço. Cuide-se, filho. A senhora também, mamãe. E eu te amo, mesmo que eu não tenha mais o direito de dizer isso. Eu desliguei e fiquei olhando o telefone por um longo tempo. Ernesto saiu para o terraço, sentou-se ao meu lado e me abraçou. Você está bem? Sim, eu respondi, e era verdade. Eu estou bem. Porque eu entendi algo importante. Perdoar não significa esquecer. Não significa permitir que te machuquem de novo. Não significa voltar a ser quem você era antes. Perdoar significa soltar o peso. Significa parar de carregar o veneno da raiva. Significa escolher a sua própria paz em vez do castigo do outro. Algum dia, talvez em 1, 2 ou 5 anos, eu possa ver Ricardo de novo. Talvez a gente possa tomar aquele café. Talvez a gente possa construir um relacionamento novo, diferente, com limites claros e respeito mútuo. Ou talvez não. Talvez isso seja tudo o que teremos. Ligações esporádicas, conversas breves, um afeto distante, mas real. E está tudo bem. Ambas as opções estão bem. Porque eu já não vivo esperando que meu filho me complete. Eu já não vivo definida pelo meu papel de mãe sacrificada. Eu já não meço o meu valor pelo quanto eu posso dar até que não sobre mais nada de mim. Agora, eu vivo para mim. Para Ernesto. Para as minhas amigas do grupo. Para as milhares de pessoas que veem meus vídeos e encontram neles um pedacinho de lar. Eu tenho 68 anos e finalmente aprendi a lição mais importante de todas. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para dizer basta e construir a vida que você merece. Ontem à noite, enquanto jantávamos no terraço sob as estrelas, Ernesto pegou a minha mão e disse: Sabe o que é o mais bonito de tudo isso, Cata? Que nós dois pensávamos que as nossas vidas já tinham acabado. Que o melhor já tinha passado, e acontece que o mais bonito estava apenas começando. Ele tem razão. Esta manhã, eu acordei com o sol entrando pela janela, o canto dos pássaros e o cheiro do café que Ernesto estava preparando. Eu me levantei sem pressa, vesti meu roupão favorito de algodão e saí para o jardim para regar as plantas. E enquanto a água caía sobre as buganvílias, eu pensei em algo que minha mãe me disse há muitos anos, quando eu era apenas uma menina. Minha filha, as buganvílias são como as mulheres fortes. Você pode podá-las, pode negligenciá-las, pode considerá-las mortas. Mas se elas tiverem raízes fortes, elas sempre voltam a florescer. Sempre. Eu floresci de novo. Aos 68 anos, depois de um derrame cerebral, depois de ser traída pelo meu próprio sangue, depois de ter que escapar em uma ambulância na madrugada, eu floresci. E se eu pude fazer isso, você também pode. Porque nunca, nunca é tarde para escolher a vida que você merece, para colocar limites, para dizer não, para se afastar de quem te faz mal, mesmo que seja sua própria família. Sua vida te pertence. Sua dignidade te pertence, sua paz te pertence. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-la. Epílogo. Hoje é sábado. Ernesto e eu fomos à feira cedo, como fazemos todo fim de semana. Compramos tomates, avocados, pimentas frescas. Dona Refúgio guardou as melhores cocadas para nós. Seu Estevão nos presenteou com pães doces recém-saídos do forno. À tarde, eu tenho aula de culinária. Vamos fazer moqueca tradicional. Eu já tenho tudo pronto. O azeite de dendê, os camarões, os temperos. E desta vez, eu vou contar a história da minha mãe. De como ela me ensinou esta receita quando eu tinha apenas 10 anos. Amanhã, domingo, eu vou à missa. Não porque eu seja particularmente religiosa, mas porque eu gosto da comunidade.
Eu gosto de me sentar entre as minhas amigas, cantar os hinos, sentir que eu pertenço a algo maior do que eu mesma. E na segunda-feira, começamos o ateliê de bordado com as guerreiras da prata. Vamos fazer panos de prato para vender na feira da cidade no próximo mês. Esta é a minha vida agora, simples, tranquila, cheia de propósito e amor verdadeiro. E se eu pudesse voltar atrás para aquele momento no hospital, quando ouvi Vanessa planejar a minha morte, e alguém me perguntasse: valeu a pena? Toda essa dor, toda essa traição, valeu a pena? Minha resposta seria: sim. Porque essa dor me ensinou algo que eu nunca teria aprendido de outra forma. Que o amor pelos outros nunca deve custar o seu amor próprio. Que ser uma boa pessoa não significa ser um capacho. Que você pode amar alguém e, mesmo assim, se proteger deles. E que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não permite que te tirem. Sua dignidade, sua paz, seu direito de ser feliz. Isso ninguém pode te roubar, a menos que você permita. Eu não permito mais. E eu espero que você também não. Porque a vida é muito curta para vivê-la de joelhos. Se esta história tocou seu coração, se te fez refletir sobre sua própria vida e seus próprios relacionamentos, deixe-me um comentário contando de onde você está nos escutando. Dê like se você acredita que nunca é tarde para recomeçar. E inscreva-se neste canal para continuar escutando histórias de mulheres corajosas que se atreveram a escolher a si mesmas. Porque todas nós merecemos florescer. Sem importar a idade, sem importar o passado, todas nós merecemos a nossa própria primavera. Fim.